Fala, trader, tudo bem com você? Eu espero que sim. Galerinha, eu estava fazendo um vídeo anterior, o que que aconteceu? Novamente a canetinha travou. Eu já tinha começado uma explicação, mostrando todos os detalhes aí sobre estes formatos. Deixa eu puxar aqui. Sobre estes formatos aqui que eu faço, né? Que é um Canva invisível, que eu faço justamente para o iniciante que não consegue saber o que é um contexto de gap, algo do tipo, para fazer uma leitura mais apurada, mais específica do movimento da abertura do dia, né? Do gap em questão. E o que aconteceu? A canetinha do Zoom travou e eu tive que refazer o vídeo novamente. Então, vou explicar aqui, e talvez eu não consiga colocar o vídeo anterior. Então, vou explicar aqui o que que eu fiz. Eu peguei, fiz um candle de alta, né? A região do alinhamento, uma máxima, um candle que tem aqui acima, eu coloquei a linha pontilhada, está no 120 minutos, depois você olha ele lá, e possível também colocar a linha aqui. E o que aconteceu? Aqui no 1 minuto, eu já tinha mostrado no vídeo anterior, eu vou mostrar para você novamente, que ele fez sequência de alta, pullback, e aqui ele mostrou a falha, né? A falha até onde, gente? Até alvos, né? Lógico. Alvo do gatilho, aqui não fez um candle de alta, então ele segue a sequência. Aí o que que eu comentei? Que ele pode, além de abrir com um gap forte, se ele viesse voltar a fechar dentro do topo, talvez há possibilidade, né? Talvez há possibilidade que nestes pontos aqui o preço ainda tente fazer outro de alta aqui, tá? Que é um rompimento, tem uns detalhes. Ele falhando, a intenção maior vai ficar de devolver o movimento em si, ele falhar, né? Devolver o movimento, fazer uma falha, fechamento de candle e vir finalizar, falhar tudo, vir romper estes pontos para cá. Só fique atento para este ponto aqui, se ele vai trazer um pullback, né? Ele vai trazer um pullback de venda, e se vai dar uma ignição de alta aí, tá? Fica observando ele chegando nesses pontos. Mini índice foi a mesma coisa. A gente colocou aqui um candle de baixa, né? Busquei uns alinhamentos lá no diário, lá nos 120 minutos, deixei aí como uma possibilidade de suporte e o preço voltar. O que que aconteceu aqui? Ele está voltando. Então, você tem que ter maestria entre o tempo menor, né? Ó, ele fez uma sequência de baixo, um ciclo, e depois trouxe uma falha, de buscar este ponto, o pullback ficando acima. Então, rompimento de topo e região rompida, que é este ponto aqui, ó. Então, ele ficando acima desta movimentação, essa região vira o nosso suporte principal. Por quê? O suporte geral vai ficando lá para baixo, tá bom? Lá para baixo. Então, aqui é um suporte do meio do caminho, digamos assim, tá? Igual aqui no mini dólar. Então, é um suporte no meio do caminho, é um pavio dos tempos maiores. Então, há a possibilidade dele trabalhar esta região, certo? Aí o que acontece? Você não descarta o candle a candle, lógico, a gente tem a onda de candle a candle aqui para ser trabalhada, ok? A gente tem aqui toda a estrutura. Ele fez um rompimento, está voltando para dentro, vai buscar suporte, o suporte anterior, toda a estrutura normal de movimentação de candle a candle, ok? Do maior, da força maior, você observa que a gente está trabalhando pullback. Aí a gente tem pullback aí, né, de 33, tem pullback deste rompimento aqui, certo? E tem retornar totalmente para dentro do ponto que ele rompeu, que é essa região. Por enquanto, a gente trabalha a movimentação menor, depois vai buscando a região mais ampla. Vamos ver se ele tá querendo estruturar aqui antes de chegar lá. É pullback também, tem aqui no mini dólar, né? Tem aqui alinhamento e vamos ver a sequência, lógico, né? A gente tem que ter toda a estrutura. Eu já estou, assim, ficando preocupada porque eu começo a comentar uma coisa, os 2, 3 candles que ainda não aconteceu, né? Então, vamos com calma.
Vamos por partes. Ó, um candle de pullback aqui nessa resistência. Aqui não pode ter uma ignição, né? Porque ele está por baixo agora. Deu alvo aí. Você pode pegar aqui e observar que ele está buscando este alvo, é 50% da baixa, com a falha desse topo novamente. Então, você segue a tendência principal, né? Segue a tendência principal, vê qual é a finalidade dela. Deixar mais ampliado assim, que praticamente a gente fica. Eu até gravei a hora que começou a falha aqui, mas o vídeo anterior, minha caneta acabou a tinta. A caneta virtual acaba a tinta. Gente, quem participou do meu curso aí sabe, às vezes que a tinta acabou quando eu estava fazendo aula com eles. Nossa, pensa, uma coisa chata. Nunca vi isso, gente. Mas parece que acontece só comigo, mas deixa quieto, né? Ele me mostrou para a gente aqui uma falhazinha, então tinha o primeiro áudio e a outra informação de candle, né? Então, a outra informação de candle rompeu o fundo, rompeu o candle de abertura, rompeu o alinhamento, né? Ele fez aí, nos trouxe aí, além de pullback, um engolfo da abertura, né? Aqui, ó. Ele projetou, fez o suporte aqui mesmo, está trazendo de volta para o fundo rompido. Vamos ver se esse vai ficar como teste, né? Teste de fundo rompido e encontre alvos mais abaixo, ou o alinhamento aqui não vai ser buscado agora. Resolva voltar tudo, tá? Resolva voltar tudo, que eu quero dizer é fechar lá para cima dessas máximas aqui. Fazer uma vigatilha aqui de topinho da abertura, né? Olha lá. Aqui no minuto do mini índice, ó, quando ele falhou, né? Trouxe a falha, fez pullback, a força maior prevaleceu e ele vem aqui para o fundo rompido. Mini dólar buscando o rompimento deste ponto. Isso aqui é um fundo e isso aqui é o topo se ele passar, um dos topos se ele passar, tá? Aí você tem essa estrutura, suporte, busca rompimento, aí deixa detalhes de candle aí para a gente fazer uma definição. Aqui no 9 minutos, você observa que ele engolfa outro ponto, você pode vir testar aqui, junto com o alinhamento, e a formação de candle pós isto, beleza? Essas linhas aqui, gente, já foi colocada hoje, tá? Acrescentadas aí hoje, porque foi o candle de abertura, aí eu olhei lá no 120 no diário para buscar a relevância dessa abertura, a projeção, né, dessa baixa e o que que ele vai nos dar aí nesta região. Vamos ver se vocês conseguirem ver aqui, mas parece que eu vou expandir ele.
Caramba! Cadê? Tô nem achando mais onde é que ele tá aqui. Ó, vai ficar assim, gente. Muita telas, né? Muitas telas, né? A gente vai ficar ligado aqui nesse ponto, ó, que aqui está um movimento liso entre um e outro. Então, ele, tipo assim, tudo que subiu já desceu. E tudo que desceu, subiu e desceu de novo. Então, ele está em 9 minutos, né? Ele já consumiu aí toda a movimentação em si. Agora, aqui não pode passar, né? Não pode passar, não pode, porque forma outro candle e já diz que a gente vai ter aqui, deixa eu ver, zona de 50% aqui, vamos ver. Gatilho, zona de 50% e depois fica ruim, pode vir subir, fechar acima dele, né? Tá entendendo? Tipo, é essa estrutura assim. Então, aqui tem que ficar aqui e jogar, porque senão ele vai. Aqui, ó, esse topinho, tá? Senão ele quebra aqui e faz fundo duplo e sobe, certo? Tem que ter paciência, porque eu vou puxar uma fibra aqui para você. Tem que ter paciência, que você tem que olhar a estrutura em si, tá? Ó, máxima, mínima, fundo rompido. Não, se não der ignição de baixa, ele faz uma pequena projeção para dentro do ponto, né? Ó, certo? Aí, o que que eu estou visualizando? No momento, é preocupante executar a compra aí do mini dólar? Sim, é preocupante, porque a gente está tentando jogar o preço para baixo no fundo rompido. Então, é preocupante que você esteja posicionado, comprado aí. Ah, caramba. Tá vendo? Não, fez. A sequência fez, ok? Fez a sequência de baixo. Por isso que aqui nesses pontos, quando ele estava fazendo a sequência, você não viu força compradora adentrando num fundo rompido. Vou detalhar ali para você. Trader, lá está. Ó, a menor, tá vendo? Ó, fez pullback, ó, tá vendo? Não deu fechamento para cima e confluência, fundo rompido, certo? Aí o 9 minutos no pullback, chegou no nosso alinhamento, beleza, alvo já nos deu aí. Vou observar quantos pontos a partir da nossa falha
O preço já deu de meta na abertura. 27, o back, reentrada, 15 pontos. Então, aí, você ou realizou o parcial aqui e realocou aqui, certo? Realizar parcial no rompimento normal e realocar lote aqui também normal. Realocar lote é você realizou parcial, viu a estrutura, reposicionou mais lote para o preço fazer a andada novamente, mais um período aí, né? Joguei o mini índice agora, né? Mini índice foi o seguinte, aqui quando ele chegou no suporte, ó, quando ele chegou no suporte, ele ficou trabalhando sem rompimento de fundo, né? Aí ele fez uma estrutura menor, ó, e jogou para cima, lá para o alinhamento, correto? Aqui fez uma novamente de baixa, precisamos fechar um tempo maior, né? Ó, mini dólar terminou, ó, perdão, gente, 30 minutos fechou um pimbar. Este pimbar foi testado para cima do alinhamento, que é justamente o local ali do 1 minuto do nosso gatilho de baixa, né? Hoje o trem tá chato, ó, não quer ficar parado aí a tela para vocês, gente, que coisa. Aí bateu lá, fez gatilho, jogou o preço de gatilho a gatilho, tá vendo aqui? No momento atual, de gatilho a gatilho, ó. Este ponto aqui é o nosso novo ponto de suporte antes de ser rompido. Ó, 1 minuto, devolveu o fundo naquele alvo de alinhamento aqui, né? Devolveu um fundo. Aqui no 3 minutos, está fazendo o primeiro teste. Que coisa, gente. Você não quer ficar parado hoje, gente? Né? Você não quer ficar quieto hoje? Ó, este ponto aqui, rompido, ó, fez um testezinho para cima. Vamos lá para o novo alvo. 1 minuto, alvo em 1 minuto, certo? Vamos ver aqui nosso 1 minuto do mini dó, mini índice. Opa, opa. Ó, fechar aqui para baixo, ele faz o rompimento desse aqui. Aqui é os lugares entre estrutura de continuidade e de falha. Por quê? Você olhar aqui, ó, máxima, mínima, 50%, fundo rompido. Aqui é os locais onde você encontra as confluências, ó. O becou, se fechou acima, vamos ver? Vamos ver se ele vai fazer. Preocupada com este. Estou preocupada com este e com esse aqui, se o pullback dele, ó, ele joga uma projeção da mesma proporção, né? Então, você já fica antenado. Qualquer detalhe aí, você já mantenha o formato ali. Não sei se é porque ele abriu o grapado longe, né? Qualquer andadinha do preço aqui, ele muda aqui o gráfico para mim.
Olha, o ponto aqui de suporte, mini índice, né? De gatilho a gatilho. Pelo amor de Deus, já travou novamente, gente. Hoje não está querendo nos dar a oportunidade de leitura gráfica. Vamos fazer o seguinte. Vou ver se eu consigo abrir a Epic Pen aqui e faço mais uma leiturinha e depois posto esse vídeo. Não, sinceramente, olha, isso acontece e eu não consegui resolver esse problema ainda. Vamos abrir aqui. Peraí, só um minuto. Vamos para Salvador aqui. Qualquer coisa a gente vai ficar com esses riscos aí na tela, hein? Olha, parece que eu... Parece, né? Cadê? O PicPen é a outra caneta que ela não... ela é um aplicativo, ela é um aplicativo e não é um... É de gravação, é isolada, né? Só ela mesmo. Só ela e essa caneta aqui, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver ela, mas ela é a salvadora quando a gente usa essas graças aí. Não é a mesma coisa, mas serve, né? Eu ia falar, a pessoa não tem as mesmas coisas que o Zoom tem, mas ajuda. Eu vou falar aqui, ó, que nossa zona de suporte, nossa caixinha de suporte até então. Vamos ver essa sequência aqui, ó, ignição iniciada, ele tem que fazer rompimento daqui, ó, porque aqui no 9 minutos é um pullback, é um candle crease, e a gente tem que acompanhar pelo menor a confirmação, tá bom? Baixo, está querendo fazer uma ignição, já fez o pullback, ele não pode explodir daqui mesmo, para cá. Isso é você querendo reverter a intenção do preço momentaneamente, tá? Porque neste ponto aqui, velho, a gente teria um outro candle, né? Nessa mesma estrutura, nessa mesma força aí. Ó, mini dólar no 3 minutos, realmente aqui não está tendo força de romper o fundo ainda, né? Aqui ele já fez, segurou. Vamos ver se o outro já cobre este ponto aqui. Você percebeu, mas agora o zoom fica aí com ele na tela enquanto eu não finalizar. Ó, correr aqui no mini índice, ó. Tá vendo? Quando não faz, ele já faz um novo candle, já projeta para baixo. Olha só, chegando no alvo de alinhamento. Tem que ter muito cuidado de estar contra o preço. Muito cuidado, estar contra a movimentação, devido a esse detalhe aqui, ó, né? Esse detalhe de projeção aí, certo? É por isso que aqui eu falei assim, ó, você tem que olhar aqui. Quem é que decidiu não ir? Este candle, e rapidamente. Então, não dá tempo de nada, não. Vai dar tempo nas próximas vezes que você conseguir visualizar aí, tá? Então, não deu.
para alta, porque ele é o formato de pullback. Você consegue ver o engolfo aqui? Teve uma pessoa que me falou assim, ah, Cris, mas o engolfo não tem que romper o fundo. Eu falei, gente, ele fez 100% de retorno. Então, ó, ele não ficou só 50%, ele fez 100% de retorno no candle anterior. Só nos dar um pullback depois, e esse pullback também pode ficar 50% e descer. Então, ele dá um 100% de retorno. Então, você percebe aí, né? Aqui e é neste ponto também, no 3 minutos, teve detalhe aí, ó, legal. Detalhes bons. Ó, e você consegue ver também, né? Esse foi lá, né, daquela hora, ficou abaixo, esse é o nível, aí esse aqui é o pullback, esse que fechou, tô tentando jogar para cima, aí você tem esse movimento aqui, ó. Aí ele era rapidamente o detentor da alta, ok? Aí ele vai e fecha abaixo. Aí aquele 1 minuto, olha só, para você gratuitamente. Aí 1 minuto lhe dá um indício, certo? Aí, quando finalizou, o segundo já rompeu para fazer o rompimento de fundo. Aí a nossa famosa fibo aqui, ó, né, ficando abaixo e ele ainda não alcançou o alinhamento, pode ser que só que meu alinhamento esteja um pouquinho fora do local, mas aqui está dando uma sequência. Não esquece também, gente, que a gente vem amparado de outros times maior. Estou aqui falando bastante detalhe do 1 minuto, mas não esquece que a gente tem amparo de outros tempos maiores, tá bom? É o 3, é o 9, é o 6, tá? Então, você vai enviesar totalmente aí na hora do 1 minuto e esquece dos outros detalhes. Uhum. Proporção tá chegando aí no alvo, né? Vamos aguardando aí. Ó, então, estamos tentando chegar aí no alvo de alinhamento. Fez um pullback, vamos ver se aqui. Aí a gente vai trabalhar essas máximas, esses fundos aqui, essa massa, esse candle, né? Este candle, para falar a verdade. Deixa eu limpar aqui novamente. Este candle de referência e o ponto de alvo aí para gente. Alvo para você comprar, Cris, alvo para observar o que, que ele está formando lá. Engraçado, ó, que no 1 minuto
tem esse espaço, né? No 9 só um tiquezinho. E no 30 minutos, praticamente, mostrei que já encostou, né? Interessante. É questão de 2, 3 tiques. Olha, realmente, naquele ponto que eu comentei sobre se entrar e travar, ficou, né? Ficou aí um pouco. Aí tem, ele tá batendo aqui na ponta do gatilho, batendo aí na ponta do gatilho, fez movimentação de baixa aqui. Hum. Jogou pro back, vem buscar o suporte, né? Romper, não sei. Agora, por enquanto, este suporte aqui já foi um primeiro alvo, está indo 3 minutos. Topinho abaixo do outro no movimentação de baixo. Aqui, ó, vamos ver se ele vai fazer esse rompimento no 9 minutos. Vamos lá. Uou, olha aí. Olha aí. Olha, olha aí os dois, né? Ó, classificando de referência, está ele. Aí ele fez uma sequência aqui, devolveu. Jogou pro back, alvo no topo dele. Por quê? Porque é o pino de referência no 1 minuto aí, para poder fazer o recuo do preço, certo? Justamente devido a gente estar bem ali próximo do suporte. Realmente, um alvo lá no 120, então, bem nessa região aí. Aí, o que que eu tenho? Eu tenho essa estrutura, o back do maior, o back do 3, né? Região de suporte. Aí você já como um micro, você tem que ir escalando ele e em seguida, fundo rompido lá no 9. Porque aqui, esse ponto é o nosso suporte, deixa a estrutura formar aqui. Acho que o dólar serve aqui, rompido o ponto, tendo 4 aqui do 9 minutos também. Bastante pontinho aí, né? Desde quando ele falhou lá, as retrações, sabendo que ele está nos dando a falha lá na resistência, né? Resistência grande lá, forte. Este ponto aí era o ponto que eu falei assim, olha, vamos ver se ele dá pullback e qual é o tipo de ignição que ele vai fazer. Então, ele não superou, não esquece que ele não superou, tem coisa errada aqui, que ele não superou a região, não fez topo acima, então ele não superou este ponto, né? E ele pegou e só fez pullback nesses 2 pontos, ó, neste ponto, fez a resistência, fez ignição de baixo e projetou mais aí uma pernada. Estamos devolvendo o movimento, ó, do gap. Lindo, 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 lindo e perfeito. Isso, apesar de não estar devolvendo, chegou num alvo de alinhamento também e fazendo retrações. Aqui, ó, já está bem, você consegue visualizar aqui bem amplo, por se tratar do 3. O fundo rompido está aqui, né? Fundo rompido. Alvo
nesses dois pontos, ó. Correto? O que que eu posso fazer? Duplicar uma linha aqui e colocar no suporte do 3 minutos. Vou pegar essa linha pontilhada e colocar lá no fundo rompido, como a estrutura de suporte que ficou, certo? Pronto, ó, nesse fundo aí. Que é para a gente ter o preço, testar, o preço voltar, entendeu? Boas oportunidades, né? Vamos ver quantos pontos foi aqui, daqui para cá. Olha, gente, tem hora que vocês têm a dificuldade de pegar 250 pontos, aí você observa a leitura que eu sempre passo para vocês aí, e se ela não proporciona literalmente 200 a 250 pontos, mais de 50, sei que sim, diretamente. Porque eu não fico falando só uma estrutura pequenininha, micro, que é só testa aqui fundinho, lelele, não. Falhou, né? Falhou, a gente já traz para o rompimento desta região e buscar o fundo rompido. Aí daqui para cá do pullback, já trouxe 250 pontos, que aqui já é aquele pullback que você está devolvendo, né? Para que a gente fique atento aqui se ele vai nos trazer, né? Se a gente vai trazer aqui um. Olha, no momento atual, a retração do candle de movimento de alta. Este daqui do 9 minutos, esse aqui do 9 minutos, um pullback nele. O pullback dele tá aqui, né? Tá aqui nesses pontos. E a formação pós isso, né? Ele tá querendo devolver. É um pullback, mas está querendo devolver. Não sei. Ó, eu tenho que esperar o 30 minutos vai fechar daqui 5 minutinhos, né? Então a gente tem candles baixistas, não mando vender, mas tem candles baixistas aí. Candle baixista no 30, né? Aqui nos menores, o back e o ponto de retração para ver a formação do candle vendedor é em cima aqui desta região. Tanto é que parece que ele já está formando por aqui já. Vou deixar essas duas linhas e ficar observando. Mini dólar, a projeção, né? Ainda não está finalizada lá para o ponto exato de alinhamento. Aqui está. Deixa eu limpar. Se eu limpar, eu vou atrapalhar ali, né? Aqui. Agora não sei o que o minuto está dando para a gente ali, não. Vamos ver. Vamos ver, peraí. Pegar aqui. Consegui. Aqui no minuto temos a resistência neste ponto.
Está com suporte aqui, a resistência dele nesse ponto já foi batida, ó, desceu, voltou para testar, bateu aqui, tá querendo travar, tudo muito, tudo muito minúsculo, né? Ó, vamos ver. Vendo? Ó, meninice vindo, tá vendo? Nesse, tá vendo? Gente do céu, deixa eu apagar tudo. Foi aqui que eu coloquei? Não lembro. Foi aqui ou foi aqui? Ah, aqui, ó, 1 minuto, ó, vou para baixo, lugarzinho de stop aqui, para ver o que ele nos dá aqui de garantia. Aí tá dando alvo aqui no gatilho. Esse daqui não é bom, não. Não é bom, não. Principalmente quando você está perto de abrir às 10 horas e está perto de fechamento de um candle de 30, certo? Observe só o que vai acontecer agora, nesses 2 minutos aí de trade. Peraí, isso aqui tá atrapalhando, né? Assim fica melhor para olhar. Um pouquinho mais de paciência, né? E aguardar aí a formação. 30 minutos fechando um candle de continuidade abaixo do fundo, como uma estrutura de suporte nesses pontos. Ó, lá vem, ó, 10 horas, tá? Vamos lá, esses são os pontos. Mini dólar vai entrar? Vai? Vamos lá? Ver se vai entrar? Ó, disse assim, tá para onde? Vai, o alvo tá perto, gente, ó. É desse jeito. Porque aqui no 30, ó, candlezão de venda, né? Aqui já foi a retração, ó. Mesmo local, mesma situação. Já teve a retração, ele vai tentar fazer a continuidade, caso não quebre, quebra, né? E sobe.
alvos, e aí ele tem estruturação para continuar ou não, entendeu? A gente segue, deixando o preço agir. Aí está, foi sequenciando, né? Então, finalizou. Aí, por que que eu parei? Não falei nada e tal. Porque nesses pontos aqui, você observou que tem algum candle verde engolfando algum ponto? Não. Ele simplesmente foi dando sequência, Kendo Ariel, Kendo Ariel, Kendo Ariel, né? Kendo Ariel. Então, ele foi sequenciando, né? Então, a gente deixa fluir, deixa embora, bonitinho, né? Agora, aqui é outra questão. Ele vai retornar, se ele vai retornar. Ele vai e fez fundo, né? Passou, deixa, vai lá, ó. Um minuto, deixa eu cobrir aqui. Aí você sabe, fez fundo. Tá trabalhando aí. Fez fundo novo. Vem. Aqui 9 minutos.
É que aqui ele tem que ficar ele tem que ficar, fechar um candle acima para você pegar a reversão. Um candle acima para pegar a reversão. Um candle abaixo desse fundo continua baixa. Ele só faz um engolfo, certo? Só faz um candle aí, não faz a direção, o direcionamento, certo? Vamos lá. Não, você pode comentar sobre o dólar, demora, retração, retração do candle anterior. Aqui, parece que ele já estava no outra movimentação baixista, eu acho que a ignição está aqui. Vamos ver a força que ele vai jogar aí. Como eu não estava muito olhando para ele, agora, vamos lá. Então, chegou lá. Olha que eu não estava nem olhando, hein, gente? Eu não estava nem olhando lá para cima. Quando eu vi lá a estrutura, já percebi a movimentação de baixa lá. Né? Fez essa estrutura. Voltando aqui para o gatilho, que é o ponto que eu comentei. Olha aí o ponto da resistência. Não, deixa eu colocar um fio, porque tá demais essa minha fibra aí, né? Ah, tá no ponto certo, né? Eu que tô passando ali no lugar errado. Ó, máxima, mínima, 50% novamente. Aí foi o que ele fez aqui, né? Ó, jogou lá no 50%, fez a ignição de baixa, tentando permanecer a da baixa. Candle Cris lá no 3 minutos. Então, aqui já é o ponto que ele vai tentar fazer o engolfo aqui e fechar assim. Tentar, tentar. Aqui estamos numa tentativa de retratar, ok? Tirar o da frente, que sei que vocês ficam favoráveis quando o candle fica na frente. Quando o desenho fica à frente. Olha, olha. Deu ruim aí, né? Vamos esperar. Tem mais esse pullback aqui. Não pode passar desse ponto. Isso aí, ó, criando um viés comprador numa movimentação de baixa constante. Ó, candle usando força de baixa, retração, rompeu, retração, não rompeu, ou, aliás, rompeu nos micros, mas devolveu, mas ainda é uma retração. Tem que devolver, é lá em cima, nesse pontilhado aqui, nesses pontos para cá, tem possível alta. Ó, mesmo formato daquela hora, vamos ver agora na íntegra se ele vai fazer a movimentação para cima. Porque da outra vez, lembra que foi um candle de baixa, lembra? Pois é, então vamos ver pela localização se ele vai rompendo. Vai lá. Estou lavando ali as coisas, né? E aí, conta para mim, já viu o detalhamento de um minuto dessa forma em algum operacional? Não, né? Ninguém tem a paciência do um minuto da leitura dele, porque chega em uma hora que eles ficam confusos com tanto
tanto detalhes de Kendo que fica, né? Só que isso é quando você não está amparado pelo um maior. Quando você está amparado, detalhar. Caso não, espere mais um período de formação de Kendo para elevar o nível, né? Para mudar o olhar gráfico. Olhar, tá indo. Tá indo, vamos lá. O dólar também desceu, fez aqui um pullback, estava no fundo, jogou para mais um alvo. Então, aquela falha de topo vem finalizando o rompimento dele, né? A abertura de hoje, ele está vindo aí finalizar, certo? Uma grande falha. Opa, o mini índice dando seu primeiro alvo, né? Dando seu primeiro alvo aí, depois a máxima do tempo. Chegar a alcançar lá, né? Aqui assim, foi? Quem tem que fechar, além do minuto e três, quem tem que fechar depois para a gente lá é o nosso 9 minutos também. Sem ele amparado para mudar a direção bastante aí do ponto, não muda nada, certo? Não esquecem disso. Não. A importância do primeiro alvo é uma decisão, né? A importância do primeiro alvo é uma decisão entre buscar um ponto como alvo ou ficar posicionado, certo? Ou fazer uma entrada, perdão. Opa, ó, aqui, ó, entraria bem nesta região de resistência, jogando o preço para baixo novamente. Aí, olha só a rapidez da informação que é num minuto. Lá no 9 não está acontecendo nada, lá no 30 praticamente nada, mais um e 3 e 5 uma pancada, né? Hoje, movimentação de baixa, estamos cheios de candles ariéis de baixa, né? Aqui é a movimentação atual, falhando, tentando jogar para cima, mas um candle ariel deixa ele fazer o processo dele aqui de baixa, e depois quebrar, né? O lugar exato aqui dele retornar, mais interessante, é para cima do próprio candle, do gatilho aí, né? Mas se vai embora um minuto, tentando, né, para elevar o nível, nesse teste de fundo aqui. Ele já fez aqui você observa que ele já fez o pullback, tá? Começar a querer falhar aí, ele no tempo maior, ele permanecerá voltando com tudo, tá bom? Este ponto aqui, ó, hum, este ponto aqui, esse fechamento aqui, justamente a região do pullback que eu comentei. Aí a formação do candle acima dele, vai, falta um minuto aí para o candle 9 acabar, se ele vai jogar para fechar aqui, nestas regiões, tá?
Aí você vai casando a movimentação em si. Por quê? Detalhe, muito importante, detalhe. Eu conseguindo ver uma falha confirmada, eu sei o alvo que ele pretende ir. Eu conseguindo ver só uma falha e ela sem confirmar, eu não dou muita ênfase para que ela vá fazer literalmente a projeção que estou buscando, certo? A gente tem já, nós temos duas ondas acima, ou seja, no micro aqui no 3.000, a gente já tem duas ondas acima. Então, o máximo estourado da falha que está tentando levar a gente é para o topo da última, né? Do último aí. Minidora também fez suporte, mas não é ainda reversão, enquanto ele não nos dar um topo novo a partir do 3 aqui, a partir desse ponto, e no outro aqui é um pullback no fundo, gatilho, com um candle de reversão. Então, aqui no 3 e no 1, ele tem que fechar assim. Aqui, ó, vai vir buscar o gatilho, e depois o formato no 3, algo parecido aí para a gente buscar uma subida, certo? Olha, a região da resistência trouxe esse novo movimento aqui, ó. Não consegui ver a fibra aí, eu posso puxar para você que já deu o like, que já compartilhou com os amigos. Ó, tá vendo? Fez um novo topo, um topo abaixo. A gente vai ter mais uma onda aí, mais uma pernada, né? Ele fez esse topo aqui, fez um rompimento. E a gente vai trabalhar mais uma pernada para depois fazer a decisão aí se ele vai subir ou não. Aqui já está rompido, mas não foi finalizado para cá. Então, a gente está trabalhando este pullback aí, essa retração, essa venda. A venda está no 3 e no 1. No 9 também, mas está no 3 e no 1. Então, ele tem...
porque eu sou macreira também. Não sou micreira, não, sou macreira. Eu só quero que você, você que tem dificuldade com 1 minuto, não mais. Não haverá mais essa dificuldade. E totalmente gratuito até no momento. Depois a galera aí que vai participar da mentoria, que vai subir comigo de nível, vai vir para a mentoria, vai ter aqui um período de 3 meses constante, nos dias de estudo, para você estar literalmente treinando, treinando, treinando e treinando, né? Várias outras conjunções, várias outras informações, lógico, né? Várias outras interpretações do mesmo gráfico, ou seja, índice dólar no momento atual, do índice dólar, que são os dois ativos atual que eu estou apresentando para vocês aí. Então, entre em contato, tá? Entre em contato aí comigo, vai no privado, vai no meu WhatsApp e fala aí quais são as suas necessidades gráficas, tá? Beleza? Não, é bem óbvio, né? Bem observável que nesta ocasião aqui, nesse fechamento de candle, causa aqui uma retração. A retração está acontecendo aqui no 1 minuto, tá? Aí as outras formações de candle, esse vai levar a gente para um rompimento de topo e depois ver o que, que ele faz mais para a gente ver, tá? Aqui é a nossa resistência, ó, né? Resistência. Até fechar aí 1,30, 1,9, todo mundo junto, tá? Índice está mordendo aqui, né? Índice está naquela pindaíba, está naquele perrengue. Por quê? Região de 50, o suporte vai ser testado, está acima dos 50 da pernada menor, da menorzinha. Aqui é a ignição que nos trouxe resistência, só rompendo ela aqui para cima é que vira aqui uma puxada para o alto, ok? Porque no 3 é uma movimentação de pullback, então ele vai tentar projetar. Quando ele falhar, ele joga lá para aquela situação que eu falei. Caso contrário, ele permanece aqui e faça o rompimento de fundo. O que eu estou achando interessante é que nesta movimentação em si, a gente não ignora o suporte, que foi um retorno do preço aí na movimentação atual. Aí você consegue ver os topos mais abaixo no 3 minutos, no 9, né? Nos 3 minutos descendente. Bem, os topos descendente bem legal. E aí, quando ele fazer uma barragem ele barrar a movimentação descendente, é que vai haver talvez uma correção mais ampla, mas por enquanto está totalmente descendente, topos aí abaixos. O que esquenta aqui no meio, gente? Ah, desculpa, gente. Rolou, olha só. Show, né, manos? Aqui no 3 minutos, ele deu essa ignição, o topo finalizado, ó. Take, topo, a falha de fundo, o topo, aqui é onde tinha fechamento para fazer o pullback, e o alvo, o rompimento de topo. E aí, em 9 minutos, finalizando também aqui, vindo para o fundo rompido, que é essa região, e tem gatilho mais acima aí. Bom, aí ele rompeu este ponto, aqui é um fundo, e aqui acima é um gatilho. E a gente trabalha sequenciando aí essas localizações de informação.
certo? Aí, ó, fechou um de 30 minutos, a região do suporte que a gente comentou lá, né? Ele devolveu, então ele está no pavio aqui, ele pode trazer uma retração, pode, ou então vir nesse corpo aqui, que é o candle anterior, ó. Ó o candle anterior, tá vendo? Beleza. Opa, olha isso aqui. Lá, o mesmo formato, tá no 3 minutos. Dia de tendência de cor de baixa. Agora, rompendo, só não devolver. Se devolver aí é falha. Mas aqui acabou de fazer mais uma ignição, certo? Vendedor buscar alvos abaixo. Dia relevante aí. Olha, o dólar chegando em nosso fechamento de gatilho. Chegou, né? Mais um take aí para alvos projetados. Região de 50%, lógico. Aí a gente trouxe uma sequência de baixa, é um ciclo de baixa, né? Aí um rompimento, levando por 50%. Aqui é o topo, vamos ver o que que fica nesse pullback vendedor aí. O que? Mini dólar, ou mini índice. Você quer voltar? Deixa eu fechar ali, deixa eu fechar. Uhum. Você quer voltar, velho? Ó, olha só. Até aqui você aceita o coberto de venda. Até aqui já foi, tá? Até aí já foi. Foi-se embora. Lugar bom para vender com uma possibilidade de não ir embora mais. Aqui é um pullback, ó, pullback. Viu? Uma coisa entrou rápido lá. Olha só quem apareceu. Olha só quem apareceu. Olha só quem apareceu nos dois, né? Deixa eu limpar aqui. Olha só quem apareceu aqui. Olha só. Olha só onde veio testar. Isso tudo gera uma venda, né? E aqui no índice gera uma compra no um e no 3. Candle a candle, gente. Observa que eu estou lendo candle a candle. Você vai executar todos os candles, tudo posso no gráfico, mas nem tudo me convém, ok? Então, tudo é informação. Depois é execução. Você tem que estar atento que você está aprendendo. Então, eu vou falar, enquanto eu estiver fazendo a live, eu vou falar dos candles. Agora, depois que você entra, faz sua entrada, você vai visualizando o formato do candle, do processo de andar durante a sua execução. Ok, entendido? Senão, eu vou falar cada candle aqui, você vai dizer, ah, mas foi muito rápido, ah, a venda foi muito rápida, ah, a compra foi muito rápido, ah, não sei o que e tal. Isso aqui, dá dentro dos 5 minutos, para quem utiliza o 5, para quem utiliza o 3 e o 9, é só uma ponta outra da movimentação, ok? É só desta região para essa, uns 50%, um fundo rompido. Então, você olhando por aqui, é óbvio que você executando a parte de uma compra, você sabe que tem uma região dentro do movimento em si para buscar entre o 3 e o 5, entendeu? Não é só porque eu estou mostrando um minuto que você vai descer e achar que você vai clicar em todos os candles de um minuto. E aí você está piradão. E vai com as confluências, é uma conjunção, estou só ali passando uma pequena parte da conjunção.
uma pequena parte do todo. Como um é representado como uma pequena parte do todo, certo? Nunca esqueça disso, ele é a pequena parte do todo-poderoso gráfico, aí até o semanal, diário, anual, mensal. Então, ele é uma minúscula, ele é uma célula, é uma pequena vibração dentro de uma força maior. Então, é isso, gente. Nas primeiras horas aí, até as 10h30, a gente teve aí as principais movimentações, né? Leitura, deixa eu jogar aqui para o fundo do 3, né? Aí os principais motivadores aqui foi enxergado, aí as projeções desses tipos de alvos da compra, os de baixa também, né? Aqui também no 1 minuto, depois da movimentação em si, aqui na região comentada. Então, a gente tem, passei para vocês aí vários detalhes da abertura de hoje até agora, beleza? Gente, deixa o like, compartilha. Eu vou encerrar mais cedo porque o meu Zoom travou aqui e ficou feio à frente da tela. Não dá para ficar, toda hora você vai ficar olhando essas setas aqui. E para quem vai pegar pelo meio do caminho, nem entendeu por que que elas estão paradas aí, mas foi porque o Zoom travou, então eu não consigo tirar se não for fechando o vídeo. Quando eu fecho o vídeo, ele corta, então vou ter que fazer um novo vídeo, certo? Então, gente, não esquece, compartilha, dê o like e tira suas dúvidas lá no grupo, entra para o grupo, vai lá no meu Instagram, Arena Fractal, participe, comunique-se, vamos aqui nos permitir interagir, beleza, gente? Tchau, tchau e até o próximo vídeo, beleza?